make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma reflexão filosófica. Desejo que o amor do Pai, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vocês. Que todos vocês possam ter um dia de muita alegria, muita felicidade, amor e paz. Meus filhos, dando sequência ao nosso estudo, de filosofia, na aula passada trabalhamos lá a questão já das contradições, não é? Vimos que nós somos seres contraditórios, que sentimos vários sentimentos ao mesmo tempo, e também estudamos o filósofo Parmênides, que desenvolveu o princípio de não contradição, tá? E hoje nós vamos trabalhar aí o texto contradição e vamos diferenciar as opções, não é? Entre contradição e contrárias, tá? Então a contradição são duas oposições absolutas, tá? Então o contrário se é dia, qual é o contrário de dia? Noite, tá? Agora o que seria algo contrário? Seria você dizer que a noite está clara, tá? Ou que o dia está escuro. Então isso são expressões contraditórias, tudo bem? Então vamos tratar desses dois conceitos, dessas duas compreensões, e a lógica, filosófica, ela vai nos ajudar a observar e a perceber essas nossas expressões, essas nossas maneiras de pensar e dialogar de uma forma, de raciocínio mais organizado. Então na tela o texto contradição. A palavra contradição tem os sentidos de oposição e objeção. Sentido semelhante você pode perceber na preposição contra. É possível, por exemplo, que você já tenha sentido a resistência do vento ao caminhar numa certa direção. Isso ocorreu porque você caminhou contra o vento. Essa preposição também é usada no comentário de que um time vai jogar contra o outro em uma partida esportiva ou quando alguém não concorda com as ideias de uma pessoa e ela reclama dizendo: "Você está contra mim?" A filosofia também observa que algumas ideias se apresentam umas contra as outras. Por exemplo, quando se diz que uma coisa é verdade, ela não pode ao mesmo tempo ser mentira. Quando se tem certeza de que todos os alunos estão na sala, é porque ninguém está faltando. Quando as balas do pacote acabaram, não se pode dizer que sobrou algumas. Quando as ideias são bem do contra, ou seja, oposta, isso é fácil de perceber. Nesses casos, elas formam contrários. Observe algumas expressões. A luz do dia é oposta ao escuro da noite. Ou se acredita na vida em Marte ou não se acredita. As atividades escolares completas se opõem às atividades em brancos. Então, meus filhos, toda a expressão contrária, tá? Ela é bem fácil de ser identificada. Porque uma expressão bem do contra, contrária, ela vai mostrar sempre oposição, sempre, objeção uma à outra, tá? Então, se você diz assim: "Eu torço para o Vasco, o melhor time do mundo", é lógico que você também está dizendo que você não torce para o Flamengo, tá? Porque ou você é torcedor do Flamengo ou você é torcedor do Vasco. Você não pode ser um torcedor do Flamengo e do Vasco ao mesmo tempo, tá? Quando você usa essa expressão, a noite, ela é ao contrário do dia. Então a expressão contrária, elas são fáceis de ser identificadas, Mas nem sempre é fácil de ser identificadas as expressões contraditórias. Então, quando você diz assim: "eu sou torcedor do
Vasco, né? Aí pergunta, qual é o time que você gosta do Rio de Janeiro? Ah, eu gosto do Flamengo. Ah, você não se deu conta que você torce para o Vasco, mas gosta do Flamengo. Isso é contraditório. Ah, se o professor pergunta, faz a frequência, não é? Todo mundo veio hoje? Sim, professor, veio. Só faltou, não é? O Enzo. Ou como é? Isso é contraditório. Se veio todo mundo, então não deve estar faltando nenhum. Ah, então vocês estão vendo que essa expressão veio todo mundo, só faltou o Enzo, ela não é uma oposição. Tá? Ela é a meia oposição. Por quê? A oposição de veio, não é? Todo mundo seria não veio todo mundo. Hoje não tem aula porque faltou todo mundo. Tá? Então, se veio todo mundo, então a oposição de ver estar presente na sala de aula todo mundo é não estar presente todo mundo. Então, também quando você diz assim, João, traga uma bala para mim aí. Já tem alguma bala? Não, professor, já acabou, só tenho 3. Ou como é? Se já acabou, como é que você só tem 3? Então, tudo isso são expressões, não é? Contraditórias. Por quê? Contrária, não é? Oposição seria, não, professor, não tem mais nada, acabou tudo, tá? Não, professor, não veio, não é? Não tem ninguém, todo mundo foi embora, tá? Então, a filosofia, ela vai fazer com que a gente venha aprimorar, a melhorar essas expressões, tá? Porque muitas vezes as expressões contraditórias, elas são ditas porque nós não pensamos, nós não refletimos, tá? Por exemplo, quando a gente usa, não é? Faz até um erro de linguagem, quando você diz assim, entra para dentro. Fulano, entra para dentro. Essa é uma expressão, né, que muitas vezes é um vício de linguagem que nós utilizamos sem pensar. Tá? Então, na tela, o restante do texto para que a gente possa compreender o que nós estamos falando, tá? A relação entre contradição e contraditória. Ok, meus filhos? Mas existem ideias que, mesmo não sendo opostas de algum modo, se contradizem. Elas são chamadas as contraditórias e também não podem ser afirmadas ao mesmo tempo. Não é correto que alguém dizer, por exemplo, que uma roupa é toda azul e tem uma lista branca, ou que uma pessoa é sempre boa, mas às vezes ela é má. Afirmações como essas são contraditórias e devem ser corrigidas. Porém, é preciso estar atento, pois nem sempre é fácil perceber uma contradição no que pensamos ou dizemos. Há uma parte da filosofia chamada lógica, na qual se estudam os contrários e as contradições no raciocínio e na linguagem. É mais fácil observar as expressões deles em frase que inicia com os termos todos, nenhum, alguns. Leia exemplos desse tipo de frase. Todos os meninos gostam de futebol. Nenhum menino gosta de futebol. Alguns meninos gostam de futebol, alguns meninos não gostam de futebol. Nesses exemplos, afirmações de que todos os meninos gostam de futebol e de que nenhum menino gostam de esporte são opostas, ou seja, contraditórias entre si. Logo, se uma delas é verdadeira, a outra pode ser falsa. Só pode ser falsa. Porém, observe que há outras frases capazes de desmentir cada uma delas. Se considerarmos verdadeiro que a afirmação de que todos os meninos gostam de futebol e descobrimos que alguns meninos não gostam, já não podemos dizer todos. Se considerarmos verdadeiro a afirmação de que nenhum menino gosta de futebol e descobrirmos que alguns meninos gostam, já não podemos dizer nenhum. Nesses exemplos, as frases de cada par não são opostas ou contrárias, mas ainda assim uma delas desmente o que diz a outra. Por isso, dizemos que elas são contraditórias. Então, meus filhos, a contradição você já deu para entender que é a oposição absoluta entre uma e outra. Então,
Se eu digo todos os meninos gostam de futebol, eu estou afirmando todos. Então, qual é a oposição de todos os meninos gostam de futebol? Nenhum menino gosta de futebol. Tá? Então, quando há essa oposição absoluta, nós temos uma contradição. Quando há uma meia, não é? Quando você consegue desmentir meia afirmação dessa palavra, você tem uma contrária, não é? Uma expressão contraditória e não uma contradição, tá? Então, qual seria uma expressão contraditória de uma contradição? Então, se eu digo assim, nenhum menino gosta de futebol. Alguns meninos gostam de futebol. Então, nenhum menino gosta de futebol, a contraditória dessa expressão seria alguns meninos não gostam de futebol. Se somente alguns não gostam de futebol, eu estou dizendo sem me dar conta de que alguns gostam de futebol. Tá? Todos os meninos gostam de futebol. Isso aqui é uma expressão contrária, que a contrária seria nenhum. Então, como é que eu posso me contradizer com essa expressão todos os meninos gostam de futebol? Não é? Alguns meninos gostam de futebol. Então, se eu digo alguns meninos gostam de futebol, estou afirmando que existe meninos que não gostam de futebol. Se é alguns, não são todos. Se são todos, não existe nenhum que não gosta. Tudo bem? Então, meus filhos, isso aqui nós vamos compreender e vamos sendo ajudados com a lógica. Então, a lógica ela é a parte da filosofia que organiza o nosso raciocínio, organiza o nosso pensamento. Então, a lógica nos auxilia a compreender e a organizar o pensamento. Então, nos exercícios, vocês vão fixar mais essas atividades, ok? Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!